você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por alguém que sabe IA. Exatamente. Exatamente. Bom e que é ponto. adaptável. O Maurício trouxe um tema aqui, né, que realmente criar do zero é muito mais fácil, né? Lá na Intel, né, ele fez um programa acadêmico voltado, né, para o PBL, né, e ali avançou para o layout da sala de aula, que é a infra que ele disse, o sistema LMS lá que ele usa, acadêmico, inclusive, ele desenvolveu também. Então tá tudo interligado. Trazendo aqui para Earth AI for AI, né? E a gente falou muito sobre criar do zero, né? E uma dos benefícios dela é exatamente no discovery, né? Do problema que você, o KPI que você quer resolver, né? da empresa, né? Que seja problema logístico, problema de preço, de vendas, industrial, wherever, qualquer um. E hoje existem algumas ferramentas, AutoML, que eu aprendi ontem, e que a gente é muito melhor que eles, né? Acho que vale a pena mostrar esse primeiro benefício aqui da Earth AI em relação ao que existe no mercado. Exato. E talvez se entrar tanto na parte técnica, a gente pode aprofundar depois, mas qual é o Tem princípio? tempo, viu? Pode aprofundar Tem agora. tempo, né? Mas eu acho que é importante a gente entender os princípios. A gente sempre pode entrar muito a fundo nas tecnicalidades, às vezes se perde por que a gente está discutindo isso. Voltando à questão dos princípios, a gente falou sobre o princípio da adaptabilidade, o princípio da mudança do processo científico, enfim, da quebra de paradigma educacional. Existe aqui uma questão, por exemplo, de entender de novo. Tinha um filme, uma série chamada Limitless. Não sei se você chegou a assistir. Muito interessante. Você pode procurar aí no Netflix ou onde você quiser, Amazon Prime. Existe essa fantasia humana de, poxa, eu quero poder fazer tudo, né? O super-homem, o Kryptonite, etc, etc. E nós precisamos entender que existem técnicas para a gente ficar mais produtivo, mais isso, mais aquilo, mas tem certas coisas que o ser humano sempre vai ter uma limitação, certo? E o que a gente entendeu ali é que muitas ferramentas como essa de AutoML, existem talvez 200, 300 ferramentas hoje. Se você olhar no meu pitch de 3 minutos lá, tinha um mapa lá, que não fui eu que criei, foi um venture capital lá de Israel, se eu não me engano, que tem ali 200, 300 ferramentas para o que você precisar. Você precisa fazer Computer Vision? Pô, tem 6, 8 ferramentas que te ajudam. Você quer fazer NLP? Você quer um library de Machine Learning? Tem aqui 200, 300 algoritmos de Machine Learning. Então, hoje a gente tem um problema que é uma solução e um problema ao mesmo tempo. Você tem um monte de ferramentas, um monte de soluções. Agora, eu me preparando para o pitch de 3 minutos, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha visto, chamada Paradox of Choice. Né? Que eu não sei se foi uma pesquisa científica, imagino que sim. Que basicamente diz, que é um pouco intuitivo, né? Ter mais opções, a gente hoje gosta de ter muitas opções. Ter opções demais não te ajuda. Porque você vai precisar ter um critério para avaliar todas elas, você vai ter que consumir muito do seu tempo e talvez você não saiba otimizar essa escolha. Então, às vezes, por mais que a gente goste de ter opções, talvez você ter 3 opções, a pequena, média e a larga, é melhor do que você ter 300, que você não sabe exatamente como avaliar. Então, voltando ali que você falou do AutoML, etc. Várias dessas soluções, e tem Data Science Platforms, tem várias ferramentas hoje. Elas te ajudam, vamos dizer, a chegar daqui até ali de uma maneira um pouquinho mais produtiva, um pouquinho mais rápida. Ela encurta um pouquinho o seu caminho. Mas, como a gente falou, ela encurta o seu caminho, mas ela não muda o paradigma. É como se agora eu estou na mesma universidade, que melhorou um pouquinho como ensina cálculo, mas continua tendo departamento de cálculo e a cadeirinha da salinha de cálculo. Então, ali o que a gente falou é o seguinte, tá bom, você vai usar um AutoML, ele vai te dar, através de um mecanismo, de grid search, whatever, 20, 30 possibilidades, vai te ajudar a compará-las, etc, etc. Mas, de novo, voltando ao paradigma, eu não sei o que eu não sei. Eu não sei se tem uma solução que eu nunca ouvi falar, que eu nunca pensei, e que não está inclusa aqui nessa lista, que pode ser a solução ideal para o meu problema. Né? Então, essa questão do... Como é que você escolhe uma coisa que você não conhece? Você não escolhe. Né? Aí vem a questão que se fala hoje, tanto do viés e o bias do AI. E essa é uma pergunta que eu adoro quando me fazem, porque eu digo o bias do AI e o seu bias. Eu sou extremamente biased. Eu aprendi várias coisas ao longo da minha vida. Esse é o meu viés. Né? Não quer dizer que eu não possa escutar opiniões divergentes, que eu não possa apreciar a diversidade, mas eu formei minha opinião sobre certas coisas e
muitas delas não vão mudar. Né? Então, quando a gente fala do processo da Evolution, ele não é mais uma ferramenta para fazer Isso, uma isso é coisa, a importante. mesma coisa um pouquinho melhor, Isso. que é o item 2 do slide que eu falei de 3 coisas, adaptabilidade. O item 2 é encontre uma forma de fazer uma coisa que você nunca fez, porque você nunca soube como fazer. Não uma forma de fazer o que você já vem fazendo há muitos anos, um pouquinho melhor. Isso eu não tirei de nenhum livro, isso foi a minha experiência incubando Azure. A gente criou uma plataforma de cloud há 13 anos e eu, com 5 colegas, fomos criar como que a gente comercializa isso. Nós éramos 6 no mundo. E o que a gente fez? Hoje o termo de transformação digital, que já está um pouquinho perdendo o seu valor, a gente entendeu depois de 1 ano, 2 anos em projetos reais, que, na verdade, por exemplo, os médicos estavam usando aquela tecnologia não para transformar a maneira como eles trabalham ou pensar em saúde de modo diferente. Antes eu usava o papel e a caneta, vamos escanear e digitalizar essa informação. Legal, você tem um ganho aí de produtividade, econômico, mas você não mudou, você não transformou, você simplesmente digitalizou. É um primeiro passo. Agora, cadê a transformação? Transformação significa mudar algum paradigma. Não mudou, mudou do papel para o computador, é a mesma coisa. Então, voltando aqui, quando a gente fala de Evolution, a gente fala de limitless. Né? A gente, num brainstorm, a gente cria esse negócio, a gente está tentando dizer, como é que a gente consegue explicar isso em uma frase? Né? E a gente fala, todo o sistema de IA pode ser otimizado. 99,999% dos sistemas de IA podem ser otimizados, mas não necessariamente por seres humanos. Por quê? Porque você vai ter que testar 10 bilhões de combinações possíveis, que é análise combinatória para certas coisas, e você não vai conseguir imaginar todos esses casos, você não vai conseguir calcular, você não vai calcular. Então, na prática, você não tem essa possibilidade, você é limited. Mas o algoritmo genético e o poder computacional pode te dar, vamos dizer, by the way, aquele algoritmo 17 que você selecionou, se você combinar ele no nível 5 da árvore com esse e alterar o parâmetro, quando isso acontecer, a solução fica ótima. De onde que o cientista de dados, ou até um cientista digital, vai tirar uma hipótese dessa? Provavelmente não vai. Então, esse é o grande paradigma que a gente diz, puxa, tem tantas coisas lá fora que você não sabe, como é que a gente traz esse conhecimento para você, ao invés de, como você falou, um AutoML que, dentro daquelas possibilidades, vai te ajudar a calcular melhor. Então, Beni, é correto dizer então, que é a AI das AIs? Isso. Legal, hein? Isso aí. O termo que eu levei 2 meses para entender, quando eu conhecia os fundadores da Evolution Miserável, e eu 6, né? Nós fazemos IA para IA. E Bacana. me explicaram 3 vezes e eu continuei pensando, ok. Mas que é isso IA mesmo? das IAs. Bacana esse conceito, hein? Muito interessante. E a gente... E me pegou ontem, no final do call, o Ronen lá de Israel falou isso, né? Você percebeu? Então, é poderosa essa frase mesmo, né? Pode ser melhorada. Aliás, tendem a melhorar sempre, mas não necessariamente por humanos. E é uma coisa interessante que você fala, porque ela se coloca de maneira diferente, porque senão ela viraria mais um logo naquele painel de logos, né? Exatamente. Mas na verdade não é. Na verdade é um logo que olha para todos Exatamente. esses logos aí e, a partir da necessidade, escolhe lá a melhor opção. Isso é bem bacana, hein? Bem bacana mesmo. Eu não conhecia isso. E automatiza a experimentação. Como que eu vou saber qual é melhor? Não conhecia. Não é do seu achismo? Olha lá, eu nas minhas pesquisas já estou conhecendo mais uma coisa, porque esse é o meu objetivo. Esse é o cientista, né? Sempre com a mente aberta. Conhecer. Não, e você sabe o seguinte, que existe, às vezes as pessoas, as empresas, elas não conseguem entender essas coisas. Não. E muitas vezes eu faço até essa tradução, sabe? Então quer dizer que se a empresa tem um problema, ela apresenta aquele problema naquele, tem esse KPI aqui, que esse KPI precisa ser melhorado, e aí a Evolution vai dizer o seguinte, olha, para isso, deixa eu espetar aqui e tal, tem 35 opções que a gente conecta essa com essa, e você vai ter do que você pegar você mesmo, botar um cientista de dados, ele fazer scikit-learning no Python, não sei o quê. Exatamente. É isso aí, então, mais ou menos?